Nós vamos dar continuidade à exposição dos Salmos. Salmo 5. Tinha dito de pé, ficar. Eu disse de pé, foi. Era sentado, né? Salmo 5 de pé. Pensei numa coisa e falei outra, acontece, né? Nós vamos aprender sobre o tema oração matinal. E lembrem, irmãos, para eu não ter que repetir, que a lição do Salmo 5, assim como os demais, é a mesma do Salmo 1, que diz respeito ao salmista estar apresentando a diferença entre quem é de Deus e quem não é, quem é árvore e quem é palha, né? E vai ser a oração matinal do justo o tema, porque Davi aqui, no verso 3, fala que de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então, por isso o tema, oração. Como nós devemos começar o nosso dia? Vamos ler todos juntos. Ao mestre de canto, para a flauta, salmo de Davi. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acorde ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois em ti é que eu imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não temerei sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeio. Declara os culpados a Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre. Podeis assentar. Assim continua, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas os justos e como escudo os cercas da tua benevolência. Agora sim, podemos assentar. Vivemos, irmãos, em um mundo muito barulhento e hostil ao Evangelho. E ao acordarmos, somos imediatamente confrontados por ansiedades, desafios e, por vezes, pela malícia daqueles que nos cercam. E para onde, irmãos? Para onde corremos quando o dia começa a se armar contra nós? Para onde corremos quando o dia começa a se armar contra nós? Quando começamos o dia e já percebemos uma série de problemas se levantando contra nós, para onde corremos? Para o celular? Para onde corremos? O Salmo 5 nos oferece um manual de sobrevivência espiritual, uma oração matinal da vitória por meio da fé. O salmista aqui, diante da oposição, diante de inimigos da palavra, inimigos da cruz de Cristo, e eu quero relembrar que são inimigos dentro e fora da igreja. Ele está enfrentando inimigos dentro e fora da igreja. Diante então dessa oposição, o salmista não corre para as armas, para a vingança própria, mas para o tribunal de Deus. Ele nos ensina que a vitória sobre as adversidades começa na madrugada, com a reorientação da nossa alma para a única rocha segura, que é a justiça de Deus.
Essa alma precisa aprender isso. É aqui que o Evangelho entra, irmãos. Nós precisamos correr para a justiça de Deus, buscar a justiça de Deus de manhã cedo. Quando o dia começar com oração, buscando a justiça de Deus. Mas, como pecadores, nós ousaremos nos apresentar diante da santidade de Deus por mérito próprio? Não é possível. E é aqui, como eu disse, que o Evangelho entra. O Salmo 5 só pode ser nossa oração por meio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote e advogado, abriu o caminho, e Ele é o caminho. É nele e somente nele que somos declarados justos para ter uma audiência, vamos dizer assim, com o soberano juiz. É em Jesus e somente por meio de Jesus que nós podemos começar o dia já diante dessa soberana justiça, desse soberano juiz, desse Deus tão majestoso. O Salmo 5 nos chama a fazer da busca pela presença de Deus, pela presença e direção de Deus, nossa primeira e mais urgente disciplina diária. Pois é somente em Cristo, irmãos, que é a nossa justiça, que encontramos refúgio contra a maldade humana. Só há um lugar para refúgio contra a maldade humana. Maldade contra o povo de Deus e a maldade dentro, até a nossa própria maldade. Só há um lugar e um refúgio, que é a justiça de Cristo, ou Cristo como a nossa justiça. Davi, então, aqui ensina a começar o dia bem. Como que você começa bem? Ele enfrentou inimigos poderosos. Davi enfrentou traição, mentira, difamação, violência que o cercavam. Mas sua vitória começava de manhã, na presença de Deus. E esse salmo é chamado de oração matinal do justo por isso. E hoje veremos 3 verdades essenciais. A primeira é a prioridade dessa oração matinal. Você vê aí, como nós já lemos, o verso 3: pela manhã, ó Senhor, ouves a minha voz. Davi não esperava o dia começar. Ele antecipava as lutas com oração. E aí ele diz: pela manhã, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã apresento a minha oração e fico esperando. Apresentar aqui significa preparar. E a ideia é como quem prepara um sacrifício para o altar, porque esse preparar, a palavra hebraica é arak, significa colocar em ordem. É como quem coloca em ordem o sacrifício. Nós vimos mais cedo sobre a prática do sacrifício, pelo menos mencionado, e nós vimos o quanto era difícil o culto naquela época. Era só chegar aqui por 1 hora, não tinha como ser um culto naquela época de 1 hora, de 2 horas, não tinha como. Isso aí era 2 horas, era só para escolher o cordeiro sendo feito, os animais para sacrifício, né? Naquele culto de Salomão, você imagina quanto tempo para escolher 120 mil ovelhas? Quanto tempo para fazer isso? Separar e trazer tudo? Quanto tempo? Com certeza, muito tempo. Quem lida com animal sabe disso. Então, ele fala da sua oração nesses termos. Alguém que está preparando o altar e o cordeiro para o sacrifício. Da mesma forma, ele se preparava para a oração. Davi, então, preparava a sua petição com cuidado, anotar para não esquecer. Eu aprendo com algumas pessoas de oração, né? Todo crente é de oração, porque não ora não está vivo espiritualmente. Mas eu me refiro daquelas pessoas que a gente conhece, que eu não vou dizer que ora mais que a gente, porque eu não sei como é que é a vida de fato de oração de ninguém fica contando isso, né? Mas que faz lista. Olha, eu estou orando
Então, eu tenho um presbítero que ele, desde muitos anos, ele diz assim: eu coloquei como meta orar por todos os pastores que eu conheço, todos os pastores. E aí, sempre que eu ligo para ele, ele diz: estou orando por você. Você não sai das minhas orações. Estou orando por fulano, estou orando por Cândido, todos os pastores que ele conhece, mesmo que ele perca contato, ele põe a listazinha dele, faz a lista e começa a orar. É um dos motivos, orar pela vida do pastor, orar pelo irmão. Nós no conselho, né, tem tantos assuntos, orar pela família fulano, Betânia, por tal situação, por isso, por essa luta, por aquela, por esse desafio, por aquilo, está orando. E eu disse para o irmão: está explicado porque eu estou de pé. O irmão tem orado, né? Nós temos orado também. Então, Davi preparava a sua petição. Ele era zeloso, portanto, com a oração. Não era uma coisa de qualquer jeito. E então ele esperava. Esperar aqui, fico esperando, ele diz no verso 13, não é algo ansioso. Significa uma confiança persistente. Aguardamos Deus agir no seu tempo. E aí eu pergunto, irmãos, você começa o dia com Deus ou com o celular? Com que você começa o dia? E que hora começa o seu dia? Davi não esperava começar o sol raiar. Antes disso, ele já começava o seu dia em oração. Não é que de manhã, irmão, seja mais santo, não. É porque, dependendo de como você comece, você continua e você termina. Já percebeu? Dependendo de como você começa. Quem começa mal, continua mal e termina mal. E se você começa bem, você ainda corre o risco de terminar mal, não corre? Começou bem, mas aí no meio do caminho desviou. Mas só tem uma forma de você continuar e terminar bem, é se você começar bem. Por isso é tão importante a gente entender a mensagem do texto. Ele está falando de você começar com oração, uma oração bíblica. Você acordar cedo para administrar bem o seu corpo, as suas condições físicas e tudo mais. A hora de dormir, você já tem que se preparar antes, porque você quer acordar cedo para orar, tem que ser disciplinado no dia anterior. Aí você então acorda, quando você acorda, já acorda com esse propósito: vou acordar, a primeira atitude minha vai ser orar. Orar porque eu aprendi a orar. Orar porque eu estudei sobre oração. Orar porque eu fui treinado para isso. E orar porque eu estou vivo. Eu tenho vida eterna. E uma vez que eu tenho vida eterna, eu vivo espiritualmente, a oração é o meu respirar. É algo que é para ser natural na vida do crente. Não é algo para ser estranho. Não é algo para ser de vez em quando. Não. E eu tenho que reconhecer que eu preciso de Deus. Eu dependo dele. Sem Deus eu nada sou e nada posso fazer. E a oração faz parte disso. Por isso que eu estou falando de vida eterna. A oração é algo natural para quem tem vida eterna, para quem já recebeu a nova criação de Deus, já foi reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Porque se não for, irmãos, você não vai se encantar com a oração. Quem gosta de uma boa música vai orar por quê? Se não tem uma boa melodia ali na oração. Quem gosta de cores, quem gosta de movimentos, quem gosta de qualquer encenação, na oração vai fazer o quê? Você fecha os olhos, não vê nada, seus pensamentos se elevam. Você não vai orar. Só que é estranho, porque você tem os povos pagãos,
cegos, incrédulos, inimigos de Deus, que fazem suas preces. E para nossa vergonha, conseguem administrar o dia inteiro nas suas preces, semanas inteiras de preces. Outro dia eu assistia na TV milhares de pessoas no Muro das Lamentações. Milhares. E passando o dia inteiro naquele sol escaldante. E um dia, e dois. E uma peregrinação, e uma administração para ficar ali. Naquela prática que a gente sabe é sem Deus, é cega. Mas nós temos a Deus, nós temos a palavra, eu não sei. O que é que nós estamos entendendo disso? Porque a gente não ora. Não estou dizendo que nossa igreja vai ser de oração se nós fizermos campanha. Né? Crente de verdade não vive de campanha. Quem vive de campanha não é crente. Crente vive. E uma das práticas naturais é a oração. Aí a gente acorda sem oração. O que é que a gente está dizendo? Tudo que vai resolver é sem oração. O que é que a gente está dizendo? Qual a evidência que a gente está externando? Que a gente não reconhece que precisa de Deus para tudo. Não há dúvida disso. É isso que a gente está dizendo. Eu não reconheço que eu preciso de Deus para tudo. Nós não podemos ser pessoas sem oração. Davi nos ensina que devemos começar o dia com Deus. A vitória espiritual não acontece por acaso, irmãos. Ela é conquistada pela manhã, antes que venham as distrações, antes das batalhas. Cristo é o nosso modelo. Olhe para Cristo, como Ele fez, como Ele acordava. Marcos 1,35 diz que Jesus, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Se Jesus, sem pecado, o Filho de Deus, precisava orar de manhã, quanto mais nós. Tem um hino muito bonito, se eu lembrasse teria cantado ontem, que diz assim: se da vida as vagas procelosas são, falando sofrimento, se com desalento julgas tudo vão, conte as muitas bênçãos, dize-a de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Esse hino é bonito, mas eu estou trocando, eu quero é outro. Vocês sabem o que eu quero, né? Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Como é que começa esse hino? É esse que eu quero. Sim, aí é o refrão, mas como é que ele começa? Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. A letra dele é dizendo que o dia começa e ainda não aconteceram os males, mas vigia e ora um coração sereno, o temporal pode abrigar. O dia está começando, tudo se apresenta tranquilo. Vigia e ora um coração sereno, de uma hora para outra tudo pode mudar. Um temporal pode abrigar. Como a introdução do sermão da semana passada, né? Como é a primeira frase? Bem de manhã, embora o céu sereno. Isso, pronto, já peguei o verso. Só era isso. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça o dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, o temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. E sem cessar vigia a todo instante. O inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre triunfar. É essa a realidade do crente. Aí você começa o dia sem oração, desarmado. Aí vem as lutas, você já começou derrotado, vai fazer o quê? Aí você precisa interpretar uma situação. Aí você não consegue interpretar com a palavra. Não consegue enxergar com a palavra. E você acha que você ainda está com razão. Porque você não está se aproximando de Deus. É do mundo, é das distrações, é das coisas que o mundo tem para oferecer. Então, priorizemos a oração. A segunda lição, os versos 4 a 7, é o fundamento
Qual é o fundamento dele? A santidade de Deus. Veja o verso 4. Vamos ler juntos? Pois tu não és Deus. Cadê vocês? Vamos juntos. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Olha só. Santidade de Deus. Deus não é neutro. Ele odeia a mentira, a fraude, a violência. Os arrogantes, diz o texto no verso 5, não permanecem diante dele. Então nós temos aqui um contraste que nos define. De um lado, nós temos mentirosos, sanguinários, fraudulentos. A garganta desses é sepulcro aberto. Olha o que diz o texto. Do outro lado, ele está mostrando Deus perfeitamente santo. Este contraste é o nosso fundamento. Nós estamos vendo a maldade dos ímpios e nós estamos vendo Deus. E a nossa vida com Deus é porque Deus é santo. E a nossa oração é porque Ele é santo. E nossa maneira de viver é por causa do que Ele é. O fundamento da nossa vida é a santidade de Deus. Eu não vou para o lado dos perversos, porque Deus é santo. Ele abomina os perversos. Ele odeia os arrogantes. Mas hoje, arrogante, principalmente no meio da igreja, está recebendo o maior holofote, o maior apoio. Quanto mais arrogante, mais apoio, mais proteção, mais defesa. Mas o texto está dizendo que os verdadeiros crentes vivem pela santidade de Deus, não como os arrogantes, não como os ímpios, não como perversos. E ele diz no verso 7, eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa. Isso mostra que, embora ele reconheça que há uma impiedade reinando sobre aqueles que são inimigos de Deus, por outro lado, ele está se aproximando de Deus, vive fundamentado na santidade de Deus, não aprova a vida dos perversos, mas ele não merece. Qual é o motivo? Porque ele está na presença de Deus sem ser destruído. A riqueza da misericórdia de Deus. Ele não merece. É a riqueza dessa misericórdia. Então, Davi não confia em seu próprio mérito. Sua entrada na presença de Deus dependia dessa misericórdia divina. Como pecadores, irmãos, não temos acesso a Deus por nosso próprio mérito. Precisamos, então, do mediador, a respeito do qual nós já aprendemos. Cristo, Ele é o nosso mediador. Hebreus 10, 19 e 20 declara o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. É Cristo que é a garantia de entrarmos na presença de Deus sem sermos expulsos. Pastor, mas eu ouvi isso, eu já ouvi isso, eu reconheço isso, eu já conheço essa doutrina, ok, mas o que você está fazendo com ela? Porque o conhecimento de verdade faz com que dediquemos tempo em oração. Investamos. Não é perda de tempo, não. É por isso que às vezes na nossa vida não sobra tempo. Não sobra tempo por quê? Porque a gente tenta viver a vida sem Deus. Aí Deus, para nos ensinar, solta a rédea aqui e lá Ele mexe alguma situação para justamente nós darmos outra volta para chegar onde está. Mas aí não aprendemos, continuamos sem oração. E aquilo que seria fácil resolver, outra volta. E parece que a vida só vai para trás, só dá errado. Por quê? Porque estamos querendo avançar sem oração. Queremos avançar sem Cristo. Queremos avançar sem Deus. Queremos avançar sem reconhecer quem é Jesus e o seu valor. Porque eu estava pensando, às vezes a gente fica concentrado, pelo menos foi a minha experiência na infância, ouvindo muitas vezes, que Jesus morreu na cruz para perdoar o pecado. Maravilhoso isso. E não diminuo isso de forma alguma. O que eu quero destacar é com santo temor.
Mas Jesus não é só aquele que morreu na cruz, irmãos. Se a gente estudar o ser de Deus, os seus atributos, antes de tudo existir, a gente vai ver um exercício correto, uma maneira de olhar até onde a palavra nos permite, para não é passado, porque era eternidade, né? Mas para aquele momento, antes da criação, que a gente chama de passado porque nós somos criatura, onde Jesus, glorioso, majestoso em si, tão Deus quanto o Pai, como que decidindo numa reunião, mas também não foi uma reunião, porque ele é eterno, e como eterno, ele nunca teve algo que ele não pensasse antes, nem tem processo de pensamentos progressivo. Então ele não teve um dia que ele teve uma reunião, porque ele é o eterno presente. Aí você vai falar, não sei, que é assim. Aí você olha para esse ser tão grandioso assim, tão indescritível, e você vai tentando nessas palavras, tá, não era uma reunião, mas vamos chamar como se fosse, para nos ajudar. Então, é como se ele, com o Pai e o Espírito, tivessem se reunido, planejado se revelar, planejado criar o homem à sua própria imagem, planejado ser o Deus de um povo, dessa raça que ele criaria, porque essa raça cairia, e ele é o soberano dessa história toda, ele é o dono desse plano. E ele então decide, criar todos esses, e um dia, por causa da rebelião de todos, mas para salvar alguns, ele decide lá nessa reunião que ele vai encarnar. Acompanhe o pensamento comigo. Tudo. Não aconteceu essa reunião. Esse plano sempre teve na mente de Deus, porque Deus é eterno, então os seus planos são eternos. Mas tudo é humilhação. Só para, se fosse o caso, parar para pensar em criar, já é se reduzir todo. Imagine isso. Como nós lemos de manhã a oração de Salomão, nem o céu, nem os céus dos céus podem te conter. Então, quando ele fala de criação, você já está falando de uma eterna humilhação. Estão acompanhando o raciocínio? Criar. Não estou falando de ir para a cruz, não. Estou falando de criar. Já seria uma humilhação. Aí criar o ser humano à sua imagem, olha que humilhação. E se relacionar com esse ser humano mesmo sem pecado, que humilhação terrível. Impensável. Agora daí para frente você pense em Jesus se humilhando no contexto de queda por causa da queda. Aí a coisa piora muito. Vocês acompanharam o raciocínio? Acompanharam, crianças? Isso aqui é muito importante. Então, nós somos muito pobres quando a gente resume Jesus à cruz no sentido de uma frase. Jesus é aquele que morreu na cruz para salvar os seus pecados, e a gente não amplia isso aqui para a gente entender que Jesus é esse, que Deus é esse, e que humilhação é essa. Ele se humilha desde a eternidade ao ter um plano onde ele decide se revelar. Isso é humilhação. Então, como eu posso me apresentar diante de Deus sem uma consciência correta de quem é esse Deus? E sem a consciência de quem é o mediador, através do qual eu tenho salvação. E a misericórdia que Davi experimentou prefigurava esse Cristo. Jesus é a riqueza da misericórdia de Deus, pela sua justiça imputada ou dada a nós, colocada sobre nós. Entramos ousadamente na presença de Deus, não pelo que somos, mas pelo que Cristo é. A terceira lição, está nos versos 8 a 12, é a petição por direção e proteção. Veja o que ele diz aí no verso 8: guia-me, Senhor, na tua justiça. Irmãos, como precisamos. A petição por direção e proteção. Guia-me, Senhor, na tua justiça. Isso mostra que ele quer andar por caminhos retos. Mas veja bem, caminhos retos segundo Deus.
Hoje você chega para os maiores criminosos, ladrões, injustos que estão na justiça do país, na política do país, as piores pessoas do mundo, e elas dizem que elas estão no caminho reto. Então aqui é importante contextualizar. Davi não está considerando nada de si mesmo. Ele está considerando reto segundo o conceito de Deus, o caminho reto dele. E por quê? Porque seus inimigos estão à espreita. E são ardilosos, são perigosos, são fraudulentos. Eles são muito estrategistas para criar situações dentro e fora da igreja, para ver a igreja se dar mal, você cair. É muito perigoso. E eles, sabendo ou não, a maioria não sabe, tem Satanás por trás, usando. Vocês lembram do momento? Olha como nós precisamos de sabedoria. Quando Jesus está falando da sua morte e Pedro fala que Jesus não vai para a cruz. E Jesus diz para Pedro: para trás de mim, Satanás. Vocês lembram disso? É óbvio que Jesus não estava chamando Pedro de Satanás. Mas olha como é o desafio do crente para a integridade com Deus. Perceber até em um irmão querido, quando a corrupção de Satanás está vindo por trás e ele não está percebendo, para você não atender aquilo. Jesus estava repreendendo, no máximo nós podemos dizer isso, a voz de Satanás pela voz do seu amado servo Pedro. Agora, que dirá, irmãos? Inimigos, fora, declarados, porque o irmão em Cristo não é meu inimigo, mas ele mesmo inocente pode estar falando algo sem perceber ou fazendo, onde Satanás por trás é quem está articulando, ele não sabe. Um crente não pode ser possuído por demônio, não pode, mas se não vigiar e orar, ele pode repetir coisas, incredulidades, corrupções, que são propostas de Satanás. E os fiéis têm que estar atentos para perceber, fortalecer aquele irmão fraco, mostrar para ele: meu irmão, você está querendo viver o padrão do mundo, está querendo influenciar com esse padrão, está covarde, está ardiloso, está mentiroso, está isso, está aquilo. Precisamos disso. E é essa a preocupação de Davi. Então a oração não é só por livramento, é por direção. Davi sabia que a verdadeira segurança está no caminho de Deus. Não há segurança fora do caminho de Deus. Veja o que ele diz aí, ainda no verso 8. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita, aplana diante de mim o teu caminho. Endireita, aplana. Não é pedido por vida fácil. É pedido por clareza. Que a rota da obediência seja visível. Ele saiba onde ele vai pisar, sem tropeços, sem desvios. Agora, ele deixa claro para nós, na sequência, quem são seus inimigos, como eles são. Olha só, não há retidão na boca deles. O íntimo é maldade, a garganta deles é sepulcro aberto. É só maldade, a motivação é maldade. E quem vive assim, com a motivação, com a maldade, muitas vezes não se enxerga, né? Mas é assim que vive. Agora veja outra coisa bem comum nos nossos dias. Falam palavras doces. Apresentam-se amigos. Não chega assim, maldade não é assim, declarado eu vou te matar. Assim, esses podem ver que são os inimigos menos perigosos. Mas aqui são palavras doces, que carregam veneno, falsidade, traição. É isso. Verso 9: pois não tem neles
não tem ele sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeia. Sepulcro aberto, lisonjeando. Daí ele volta a olhar para aqueles que são de Deus, para o justo. Salmo 1. Contraste entre os ímpios e os justos. Então, quem são os justos? Declara os culpados, ó Deus. Aliás, no verso 10 ainda está falando deles, né? Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, por se rebelam contra ti. Por ver tanta corrupção, Davi clama, que declare os culpados. Não é o desejo de vingança pecaminosa, é fé na justiça divina. Aquela com a qual nos alegraremos no Senhor quando estivermos à sua direita, vendo todos os demais, o diabo, seus anjos, os que não quiseram a Cristo, ainda que tenha sido um parente querido nosso, mas vendo eles, ouvindo de Jesus, apartai-vos de mim. Nós não vamos ter mais nenhuma dificuldade nos pensamentos e sentimentos de nos alegrar com o que alegra a Cristo e discordar de Jesus. Senhor, está mandando apartar. Que falta de amor é esse? Nós não vamos ter nenhuma dificuldade. Nós vamos nos alegrar com o que alegra a Cristo e nos entristecer com o que entristece a Cristo. Amar o que Ele ama de uma forma plena, perfeita, e aborrecer o que Ele aborrece. E vamos nos alegrar quando Ele disser apartai-vos de mim, maldito. Não a alegria pecaminosa, mas a santidade. Não vamos ter mais dificuldade. Apartai-vos de mim, maldito. Imagina o marido vendo a esposa, a ex-esposa, né? Porque agora a esposa vendo o marido, apartai-vos de mim, maldito. Então, é essa fé na justiça. E os ímpios, aqui o texto diz, caem pelos próprios conselhos. E Davi pede que Deus o proteja e castigue a maldade. Aí no verso 12, agora sim, ele vai voltar para si, mas antes, deixa eu separar algumas lições em relação a Cristo. O justo clama por direção para não cair como os ímpios, e Cristo é quem revela a nós o caminho. Só Ele pode livrar do coração enganoso da mentira mortal. Em Jesus nós temos direção reta e justiça perfeita. Seu sacrifício nos separa do destino dos ímpios. E o crente é guiado por Cristo e é protegido do juízo reservado aos que rejeitam a verdade, porque Cristo é o caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não é um caminho que leva a Deus. Veja bem, Ele é Deus. Por isso que Ele diz, ninguém vem ao Pai, vem a Ele. Então, em que sentido Ele é o caminho? Ele é aquele em quem você deve estar, por toda a eternidade. É isso que significa. Ele não vai te levar para, Ele é o Deus de quem você precisa, o caminho. Nele você anda em santidade. E aí vem o verso 12, secá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Agora sim ele volta para o justo. E cita aqui o escudo. Eu achei interessante o que ele cita, porque nós conhecemos muitos escudos. Para quem assiste aí a Marvel, né, tem o Capitão América, e ele tem um escudo poderosíssimo, né? Eu falei, caramba, um escudo daquele ali, protegido de muita coisa, mas você vê, é um escudo, vamos dizer que mais ou menos desse tamanho assim, né? O ciclo mais ou menos esse aqui. Então fica muita parte do corpo de fora, a não ser que você se agache. O escudo aqui, a ideia é de um escudo completo, tamanho do corpo inteiro. E isso para dizer que o favor de Deus é assim, proteção total, defesa completa. A proteção de Deus na nossa vida é total, é completa. Se você ainda não entendeu, talvez seja por isso que você ainda resiste a algumas coisas, sem ter noção da bondade de Deus por você. Escutem bem, nós somos pais. Não acontece isso com nossos filhos?
Nossos filhos, para os pais bem dedicados, eles muitas vezes não têm noção do que o pai e a mãe estão fazendo. Não tem noção. Não tem noção da dedicação, das noites sem dormir, das preocupações saudáveis. E pai que quer futuro, do que a gente já conhece de futuro, da experiência que a gente já tem. Razão pela qual a gente está ensinando já naquela época, olha, tem que aproveitar agora. Se você casa e tem filho, a coisa já fica mais difícil. Tem coisa que você nunca mais vai conquistar. Vamos correr agora. Preparar bem, academicamente, leitura. Tal estado não quer que você faça isso, mas nós queremos. Aí não tem ideia disso e acha ruim, me colocou para ler. Graças a Deus lá em casa esse pecado não tem mais, mas me colocou para ler. Aí começa a pensar, deve ser o pior pai do mundo porque me colocou para ler. Não é assim que faz? O pior pai do mundo porque me colocou para estudar matemática. O pior pai do mundo porque me colocou para ler a Bíblia, como pode? A Bíblia é toda. Pior pai, pior mãe do mundo. E assim vão os pensamentos. Não conseguem perceber o futuro. Elas não têm ainda esse olhar. A gente fala, mas não desce. A gente aconselha sobre determinadas amizades. Acha que a gente não sabe o que está falando. Aí chega a adolescência, conhece aquele menino, aquela menina. Aí a gente vai no conselho, a gente sabe onde a coisa vai. Mas não adianta. Né? Eu sou de família grande, então eu tenho muitas experiências. Ainda bem que eu não precisei passar por ela, mas de ver. Né? Então, nossos pastores da época, a igreja da época, meus pais, meu pai e minha mãe, apesar do meu pai não ser crente, aí chega para mim as irmãs, olha esse relacionamento. Aí uma vai, se junta com um camarada que não é crente, nem casa, mas é o melhor homem do mundo, feio que dói. É o genro mais feio que eu tenho, mas ele é feio mesmo, eu digo para ele. O genro não, o cunhado é o genro. Tomara que eu não esteja profetizando. E incrédulo, coitada, já sofreu tanto, sofre tanto. Não ouviu, né? Achou que o que estava falando era sem valor algum. Pastor, por que o senhor está falando isso? De onde nós partimos? Do escudo da bênção, lembra? Cercado-ás da tua benevolência como de um escudo. Deus nos protege completamente. Então, assim como as crianças, às vezes a gente se comporta, Deus está falando, não é assim, a vida não é assim, então você tem que andar por aqui, comigo não é desse jeito, comigo não é daquele, comigo não é... E a gente acha que Deus é um pai chato. Aí para não chamar o pai, o Deus, né? Aí joga no pastor, né? A culpa. É o pastor. Mas deixa que a palavra que está sendo pregada aqui não é do pregador fiel, é do Deus que está falando conosco. Aí o chato é ele. Como aconteceu com Samuel quando foi rejeitado e perguntou para Deus: o que eu faço? O povo quer um rei. Dá um rei ao povo, porque o povo me rejeitou. Não foi a você. Você só está levando aí as consequências porque está me representando, mas a rejeição é a mim mesmo. A rejeição é a minha. E não vê, irmãos, quando a gente age assim, a proteção que Deus está fazendo da nossa vida. Deus está nos protegendo. E às vezes a gente está com umas crianças, não tem noção do perigo. Chora, se joga no chão, porque o pai não deixou ela correr livremente lá para a rua e atravessar a rua sozinha. Só que o pai vai lá e segura, não vai deixar. Mas chora, então, o que é aquele choro, aquela birra, é justamente achar que o pai é mau, ela não sabe colocar em palavras e não perceber o que Deus está fazendo lá na frente, ou aliás, o que o pai está fazendo lá na frente para proteger a vida dela. É o que Deus está fazendo conosco.
Eu vi sofrimento em algumas irmãs minhas, que até hoje tem suas consequências. Sofrimento em tias, tios. Sofrimento em minha mãe. Só foi não ouvir a Deus, decidir o seu próprio caminho em meu pai, e as consequências vieram. Ah, pastor, tudo que eu vivo hoje é consequência? Eu não sei, mas se você é de Jesus, Deus tirou a maldição sobre sua vida. Tirou. Mas deixa eu explicar isso aqui. Mesmo tirando a maldição, não tem como tirar as consequências no tempo presente. Imagina que você se acidentou por pecado seu e ficou tetraplégico. Convertido não vai mudar. Você vai continuar tetraplégico, né? Está convertido, não há dúvida que mudou radicalmente, mas você não vai deixar de ser tetraplégico. Então, consequências são resultados dos nossos atos. E quando Deus quer nos proteger com um escudo, nós devemos buscar aceitar essa proteção. Seu ensino é escudo, a oração é escudo, a palavra é escudo, o culto é escudo, a vida em comunhão com Deus, em comunhão com os outros é escudo. Você não calcula o quanto nós crescemos. Uma vida sem essa relação com o irmão, a gente deixa de crescer. Seja até para consertar erros. Pô, meu irmão, eu falei isso com você e não deveria, não perdoe. Né? Até para isso, até para consertar pecados. Consertar não, é reparar, recomeçar, se retratar, até para isso. Para ouvir um conselho. Às vezes você se pega percebendo limitado no conhecimento da palavra para saber aconselhar determinados assuntos e tal. Tudo isso é importante, a vida, como Deus a estruturou para que tenhamos uma vida segura em todos os aspectos. E a vida segura é aquela que vive com Deus, no padrão de Deus. Seja para a criança, seja para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o idoso. Não há vida segura fora do padrão de Deus. Veja bem, fora do padrão de Deus, ou no padrão de Deus, não significa que é no que eu digo que é o padrão de Deus. Estou falando de outra coisa, falando da vida no padrão de Deus. Por exemplo, vida sem oração não é vida no padrão de Deus. Vida com oração do seu jeito, de qualquer jeito, não é vida no padrão de Deus. Eu não sei porque eu oro, eu não sei pelo que eu oro, eu não sei pelo que Deus quer que eu ore, como Deus quer que eu ore. Eu não sei qual é a vontade de Deus, quais são os fundamentos da oração ali, não sei. Não, eu tenho que orar no padrão de Deus, não basta orar. Então eu tenho que conhecer sobre a oração para poder orar. A vida cristã não é apenas escapar do mal, mas andar no bem. Jesus não nos tirou somente do inferno. Escutou isso aqui? A vida cristã não é só você não andar no pecado, é você andar na obediência. Jesus não nos tirou somente do inferno, Ele nos trouxe para uma vida para o céu, não é? Então existe uma ação positiva que define que nós somos crentes. Eu sou crente porque eu não roubo. Sim, mas você faz o quê? Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para ajudar, acudir ao necessitado. É você. Eu não vou ser dizimista só para arrebentar com o pastor. Então, o pastor é um ser humano, é uma família. Aí você ama, percebe? Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para ajudar o necessitado. E o pastor não é um favor que você está fazendo a ele, é uma obrigação. Aí você não. Imagina o padrão de vida. Não é um padrão cristão, irmãos. A vida cristã não é só deixar de praticar o mal, é fazer o correto que Deus mandou. Aquele que mentia, não minta mais. Antes,
fale a verdade em amor um com os outros. Então eu não sou crente só porque eu deixei de roubar, ou deixei de mentir. Não, eu sou crente pelo que eu agora faço. Eu trabalho não para o meu benefício próprio, eu trabalho para a glória de Deus. Eu trabalho para ter com que ajudar o necessitado. Eu tenho que pensar além de mim e da minha família, olha só. Essa é a minha vida cristã. Precisamos de direção diária, e Cristo é esse caminho plano, como eu já disse a vocês, repetindo, eu sou o caminho, ele disse, a verdade é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele não apenas nos mostra o caminho, ele é o caminho. Pelo Espírito Santo, Cristo nos guia a toda a verdade. É o Espírito da verdade, e pelo Espírito, Cristo nos guia a toda a verdade. E quanto à proteção? Romanos 8, 33, 34 diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que maravilha, nós temos plena proteção em Cristo. Não há ninguém que possa nos acusar, que possa nos ameaçar, se Deus é por nós. Quer mais proteção do que essa? Essa é maravilhosa. Cristo é o nosso defensor, nosso escudo, nossa benevolência divina. E aí, eu volto um verso, para a gente encerrar. Leia comigo, verso 11. Mas regozijem-se, vamos juntos? Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. O salmo termina então com alegria. E aí o verso 11 prepara esse caminho. O 12 fala da proteção, mas no 11 fala da alegria. Para mostrar que o salmo não termina com lamento, com dúvida, com incertezas. Termina com convicção, com certeza, com alegria. Então, amanhã, já que a gente está falando de algo pela manhã, uma atitude para se começar o dia. E é óbvio que para isso você vai ter que se preparar a partir de agora. Então amanhã, comece o dia com Deus. Não comece o dia com o celular. Não comece o dia com qualquer outra coisa. Comece o dia com Deus. Quando receber uma mensagem de um irmão querido, dizer, vamos orar, entenda ali. Eu estou até querendo agora ligar. Irmão, vamos orar? É a bênção de Deus que nós vamos orar, isso é uma bênção. Ah, mas eu dormi tarde e eu quero... Não, por isso que a gente já está falando agora. Para amanhã você começar a se preparar hoje. Para amanhã. A disciplina matinal define o restante do dia. Se você não começa bem, não vai continuar bem, não vai terminar bem. Ah, mas eu não vi nenhum problema em mim. Então, talvez esse já seja um problema. Você está tão mal que você não vê o seu mal como problema. Vai e pergunta a qualquer um atolado no pecado se ele acha que a vida está mal. Não está. É semelhante àquele caso que o presbítero nos contou há uns 20 dias, sobre o do Jadeus, do homem, do Senhor, para quem ele foi falar de Jesus no leito de morte, pouco tempo antes dele morrer. Você precisa de Cristo, reconheça que você precisa da salvação de Cristo. Você precisa reconhecer isso. Reconhecer que só Cristo é o Senhor, é o Salvador. Entender isso. Aí ele responde, eu estou entendendo, eu estou ouvindo. Eu sei de tudo que você disse aí, mas deixa eu te dizer que eu não quero ir partir para a eternidade assim. Que terrível, irmão. Que terrível. A pessoa achava que estava bem. Há caminho que ao homem parece direito, mas o final é caminho de morte.
Então, até para você saber se você não está bem, você precisa buscar Deus. Porque é Ele que é o supremo médico, o médico dos médicos. Ele que tem o diagnóstico preciso da tua enfermidade. Ele que consegue te dizer como é que está a sua mente, o seu coração, como que você está de fato na sua relação com Deus. Ele está fazendo isso agora. Quantas coisas nós temos aprendido naquele nosso encontro à noite, às 20 horas, online. Quantas coisas. Quantas coisas. A gente tem feito todos os dias, mas infelizmente nem todos acompanham todos os dias. E você vê que quem acompanha todos os dias, mesmo crescendo, se sente tão frágil. Muitas vezes escorrega e cai. E quem não? É aquele que pensa que está em pé, referido na Escritura, parece. Não consegue perceber que está se sentindo bem numa condição que não está bem. Não orou? Eu não orei, mas eu estou me sentindo muito bem. Né? Então está mal. Está tão mal que não consegue se sentir mal por não ter orado. Vamos para um exemplo bíblico, Davi. Enquanto eu calei os meus pecados, porque eu não confessei ao Senhor, porque eu não fui buscar em oração, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, momentos sem chuva, onde a terra fica seca, lasca de tanto calor. Então eu disse, sem suportar mais, confessarei ao Senhor o meu pecado. O crente se incomoda. Então você só vai viver o dia bem e concluir bem se você começar bem. Mas tem que começar bem. Segundo, a sua confiança está na santidade de Deus, não em você. A sua garantia é essa. Então acesse a presença de Deus pela misericórdia manifestada em Cristo. Mas eu acabei de cair. Procure a Deus e diga isso. Eu acabei de cair. Não demore. Mas foi de novo. Meu irmão, Deus é misericordioso. Então eu vou usar isso para brincar com ele. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que devemos reconhecer que apesar de libertos do pecado, a mancha é terrível. A mancha que restou é terrível. E muitas vezes vamos cair, se não vigiarmos. Por isso a canção lá, né? Vigia e ora um coração pequeno, um temporal pode abrigar. Terceiro, irmãos, viva buscando a direção, não apenas a proteção. Cristo é o caminho, é o defensor e é o escudo, mas você precisa de direção. Às vezes a gente planejou tudo, depois apresenta para Deus e diz: Deus, valida aqui, aprove. Não, eu tenho que começar com Deus. Eu preciso da direção de Deus para tudo. Não posso impor a minha vontade à vontade de Deus. Então amanhã de manhã, antes de qualquer coisa, prepare sua oração como um sacrifício, como fez Davi. Confesse sua dependência da misericórdia de Deus. Você não tem mérito. Peça direção para todo dia. Vigie e ore. Então estude a palavra. Descanse na proteção divina. E então espere com Davi confiantemente, porque o favor de Deus o cerca como escudo. Eu já deixei pronto aí no nosso site pregações separadas por dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, separadas por semanas agora, semana 47, 48, 49, essa semana é 48, começando hoje, né? Também coloquei meditações curtas, para você em algum horário encher sua mente disso. O povo no Antigo Testamento passava dias, meses juntos. Um ano sabático era um ano inteiro de culto. A igreja primitiva, formada por aqueles que crucificaram Jesus, tinha o prazer de diariamente se reunir,
A gente mora distante e não tem condições financeiras de se reunir todos os dias, para estar aqui 5 da manhã todo mundo orando. Então, faça a sua oração, você em casa, faça o seu culto particular depois, em família, e se reúna, ouça a mensagem ali, você precisa disso. Eu tenho certeza que se você somar o tempo de visualizações de vídeo no YouTube, dá mais do que 1 hora. Tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta que um papo com aquele incrédulo, seja ele quem for, sobre qualquer coisa que você não deveria ter, se você tivesse em oração e leitura da palavra, e o sermão de 50 minutos, 1 hora, irmão, ouça a pregação, ouça a palavra lá. É para te fortalecer todos os dias. Porque você está ouvindo um pregador diferente, né? Esse dia vai ser o Alaula e Oliveira. Coloquei lá as pregações. E coloquei no site para também te ajudar a não ter que ficar procurando no canal, mas também a não entrar comerciais. Investe em você. Eu não vou ficar rico financeiramente por isso, não. É por você, é pela glória de Deus, para você crescer em Deus. E as meditações de 2 minutinhos, aquela outra, veja que são 2 links, do Spurgeon, também uma bênção. Às vezes você quer ouvir, às vezes até repetir. Eu muitas vezes repito. E às vezes até no meu próprio sermão, quando eu vou ouvir, parece que não foi eu que preguei, eu digo, caramba, olha isso aqui, eu já estava esquecido, acabei de ensinar. Não tem 1 mês, não tem 2. E é uma bênção, né? Faz isso. Para que você cresça, mas também viva protegido. Que Deus nos abençoe. Feche os olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós estamos na Tua presença santa e não sei como está a consciência de cada um, mas o Senhor sabe como está a consciência de todos nós. Dá-nos a bênção, Pai, de sermos cada vez mais despertados pela consciência da Tua presença e pela dignidade do Senhor, de maneira a não vivermos te desprezando o relacionamento com o Senhor, desprezando a Tua palavra, impondo as nossas preferências, a nossa prática, a nossa maneira de viver, nos enchendo das distrações, nos enchendo do mundo, ocupando o nosso tempo, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, enchendo as nossas vontades de tudo que é corrupto, da cultura do mundo, dos argumentos do mundo, da visão do mundo, ao ponto de muitas vezes não sentirmos prazer, não termos nenhum interesse, não admirarmos a vida do Senhor, o Senhor, a Tua palavra, a oração, os meios de graça. Por isso, acordamos para fazer tudo, menos buscar o Senhor enquanto podemos achar. Menos buscarmos primeiro o Teu reino e a Tua justiça. Ó Senhor, Tu és misericordioso, Tu és perdoador. Não temos mérito de estar na Tua presença. Precisamos do Teu perdão. São muitas as nossas iniquidades, o nosso pecado. Nos perdoa, por favor. Pois precisamos do Teu perdão, da comunhão do Senhor, do relacionamento do Senhor, da Tua presença. Não nos deixes, não nos desprezes, não nos abandone. Incline o nosso coração para não esquecermos nem desprezarmos a palavra, a mensagem de hoje, e nos prepararmos de maneira a amanhã acordarmos cedo para orarmos, sem acharmos
que a oração é uma perda de tempo, pelo contrário. Reconhecendo que a oração é um privilégio, é um lucro e é uma forma, na nossa relação de comunhão com o Senhor, de chegarmos ou conseguirmos aquilo que, pela força do nosso braço, jamais conseguiríamos. E que te busquemos em oração, bem de manhã, como diz o hino, mas também sem cessar, vigiando e orando, para não cairmos em tentação. E que o Senhor derrama a tua bênção sobre nós como um escudo, de maneira a vivermos protegidos pela tua direção, pela direção da tua palavra. Que a tua bênção esteja sobre nós, sustentando o nosso caminhar, a nossa vida, para não desviarmos e não cairmos. Oramos a Ti, em nome de Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Amém.